Esse tema é de uma altura inacessível e não há dissertação que possa chegar à altura dele. Mas, desde que o tema se volte para a dissertação com amor e que o coração fale em união com inteligência, dizendo alguma coisa que é inspirado pela fé, algo para ver sobre da glória de Nossa Senhora pode aparecer. E, portanto, vamos nos pôr a falar. Os senhores, eu cheguei a falar aos senhores, quando tratei do patriarca. Eu me lembro que a figura que mais vos impressionou foi do patriarca propriamente dito primitivo. Por quê? Por que razão é que esse patriarca é patriarca? Ele é apenas um guarda noturno que anuncia que a noite cessou e que o dia chegou? Ou ele é muito mais do que isso? É aquele sob cuja égide o sono é seguro, mas aquele também sob cuja égide a vida fecunda, a vida se desenvolve com pulsação saudável para frente. É evidente que ele é uma coisa e outra. E que se ele preside ao sono tranquilo do filho de consciência justa, ele preside também a vida reta e ativa, a vida corajosa do filho de consciência justa. O sono profundo e a pulsação vigorosa da vida do homem justo entram uma coisa de acordo com a outra. E ambas têm no patriarca o seu impulso. Mas ele é apenas uma causa para a qual todos se voltam reverentes. Ele será isto ou será mais do que isto? Evidentemente ele é mais do que isto. Ele é muito mais do que isto. Causa ele é. Mas a força que ele tem para ser causa, o que faz com que não só ele tenha gerado, mas que ele tenha marcado com a impronta de sua alma aquelas gerações que vêm, de maneira que em todos fique aquela marca, filho do patriarca. É muito mais profunda e não é apenas uma força de agir nos outros, mas é uma força de ser, que dá a ele aquela força de agir. Qual é essa força de ser? Qual é essa força de agir? Como é que se entende assim o patriarcado? O meu projeto é de especificar um pouco mais o que era esse patriarcado primitivo, para passar a tratar depois com os senhores do que é uma sociedade atual patriarcal. E daí analisarmos o Sagrado Coração de Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, como patriarca de toda a Igreja Católica e de toda a civilização do Ocidente. Vamos então passar a tratar disso. O que faz do patriarca um homem com esta força? Ele tem um grande vigor de alma. O que quer dizer um grande vigor de alma? Os senhores tomam um homem vigoroso de alma. O que quer dizer isso? Que sua alma tem músculos? Não pode ser? No que consiste o vigor de uma alma? O vigor de uma alma consiste no seguinte: a nitidez e a perfeição com que a inteligência viu uma determinada meta da vida, que o indivíduo toma como meta da vida. A força com que a vontade, esclarecida pela inteligência, quis aquilo. E a ordenação, a temperança e o vigor, a fortaleza com que a sensibilidade disse: eu quero também. O homem vai pela vida como uma seta disparada por um arco forte. Vai cortando as distâncias, de maneira que não há vento que desvie de seu rumo. Ela vai. Os senhores podem tomar, na história da mais remota antiguidade, exemplos característicos nesse sentido. Esses povos nascentes, acontece que há uma certa consonância. Todos têm uma certa tendência para ver a vida de um certo modo. E o patriarca é o que representa, que tem mais essa tendência. E que, por causa disso, representa melhor a vida feita daquele modo. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma população de pastores que, a quem incumbe o pastoreio, vê o patriarca dirigir um numeroso rebanho e uma numerosa prole. Ele deve ter o filho, uma nova numerosa prole e um numeroso rebanho também, e deve ter aquele tom que se faz respeitar até pelos animais. Deve ter aquele tom que se faz respeitar pela família inteira. E na proporção do adequado, certamente também pela esposa. De maneira que toda a casa tem os olhos voltados para ele. Ele representa
aquilo para que a providência chamou aquela tribo. Fazer de tal jeito ou ser de tal maneira. Ele é o figurino vivo, o modelo vivo, ele é o patriarca. E o tipo que vai ter esse povo no seu auge vai sendo modelado sucessivamente pelas várias gerações de patriarcas. E o mais bonito é que isso não é de um modo inteiramente consciente. É meio consciente, meio subconsciente. Mas eles tomam esse impulso do passado e o levam para o futuro. Eles são a tradição. Bem, e como eles são a tradição, eles são o rumo. O indivíduo sem tradição não tem rumo. Eles são o rumo, mas eles são também, como toda a verdadeira tradição, é a esperança do futuro. A tradição não é um passado seco que morreu e que deixou saudades. A tradição é um passado em caminho. A tradição é um passado que tem meta, que quer chegar a um determinado ponto. E são as gerações sucessivas de patriarcas que mantêm essa meta, e mais do que mantêm, a vão precisando, a vão definindo, a vão pondo de acordo com na consonância com a psicologia de todos. Eles fazem a psicologia e fazem uma tradição na linha daquela psicologia. A meta cada vez mais próxima, a cada vez mais alta. Do caráter primitivo do povo vai emergindo o apogeu do povo. De maneira que um homem que tenha conhecido seu bisavô, ainda educado nos primeiros vagidos infantis da pátria, conhece seu bisneto, com o qual vai nascer no momento em que o apogeu está nascendo. E com os dois braços, num extremo e no outro, ele toca elos e elos de gerações, que o antecederam e de que ele é um termo final, que o seguirão e do qual ele é um passo de abertura. Isso é o patriarca. Está na natureza que o menino ou a menina, quando nasce, procura instintivamente no seu pai e na sua mãe o modelo daquilo que deve ser. Está no instinto da natureza. Pode ser que o modelo, às vezes, fique que o aluno, o discípulo se decepcione com o mestre, com o curso dos anos. Pode acontecer. Mas o primeiro movimento é este: entusiasmar-se com o pai, entusiasmar-se com a mãe, tomar como modelo. Isso tem uma explicação profunda de ordem filosófica. Deus, que é o nosso autor, é o nosso criador, é o nosso modelo. Criar é, de um certo ponto de vista, modelar. E é servir, deve servir, portanto, aquele que a causa causal deve ser a causa exemplar. Quer dizer, é o exemplo para o qual, o polo para o qual aquele deve tender. Sempre que a causa exemplar seja realmente exemplar. Mas é um gáudio para aquele que encontra no seu pai, na sua mãe, no seu pai ainda mais do que na sua mãe, a causa exemplar que ele deve seguir. E é um fato que teria explicações profundas também, mas que na natureza de nossa reunião e, sobretudo, o tempo disponível da reunião não comporta. Então, do contrário, eu entraria em explicações sobre esse assunto também, mas eu tenho observado ao longo de minha vida, se a família é numerosa, há mais possibilidades do pai ser modelo dos filhos do que quando a família é pouco numerosa. Sobretudo quando a família é pouco numerosa, por culpa do pai, da mãe ou de ambos. Parece que uma certa bênção de Deus para a prole fecunda seca, e que o filho único de um pai tem muito menos tendência a ver nele um modelo do que quando ele vê o pai guiando a ele e todos os irmãos em certa direção. Mas há mais. O ter carregado o fardo de uma família numerosa, dirigir muitos filhos, modelar, educar a alma de todos, ser a causa exemplar de todos, dá ao homem uma majestade, dá ao homem uma largueza de horizontes, que o homem que estancou
criminosamente, e eu digo criminosamente, a sua própria prole, de maneira a ter poucos filhos, este homem não tem essa bênção. Há exceções, porque essas não são regras absolutas, mas as exceções são exceções. A norma é essa.